Por que valorizar a sua história é importante? Porque é ela que nos tornou quem nós somos hoje. Quando a gente olha para trás e vê a nossa caminhada de vitória, de conquista, de dores, de risos, de fracasso, foi essa minha história que me fez chegar onde eu estou. Você já parou para pensar que nós somos a protagonista da nossa história? É nós que somos aquela pessoa que fez a vida chegar onde ela chegou, onde nós estamos. É tudo fruto dessa história que nós conquistamos. E hoje eu quero te falar de uma grande conquista que eu tive, uma que foi a virada da minha vida. Foi com essa conquista que minha vida chegou onde eu cheguei hoje. Foi quando eu passei no concurso da aeronáutica. E era muito interessante, eu estava em Goiânia. Goiânia é uma cidade, né, gente? Eu amo a minha cidade, mas assim, distante dos grandes centros. E o concurso era em São Paulo. E para minha especialidade, comunicação social, relações públicas, era apenas uma vaga. E nesse processo aconteceram duas coisas assim que fizeram toda a diferença. Primeiro, eu me desafiar a saber que tinha uma vaga e que essa vaga poderia ser minha. Eu costumo brincar que eu nunca fui a primeira vez na vida em muitas coisas, a não ser na minha concepção e nessa conquista da aeronáutica, uma vaga. E outra coisa, eu tive o apoio de uma pessoa que acreditou em mim, uma amiga que falava: você é capaz de conquistar essa vaga porque eu te conheço. Então a gente está do lado, ter no nosso lado pessoas que nos conhecem, pessoas que sabem do nosso potencial, mais do que potencial, do que nós somos capazes, como isso faz a diferença. E nesse momento eu tive essa pessoa que acreditou em mim e que facilitou, até materialmente, eu estar em São Paulo para fazer essas provas. E nesse processo de fazer essa prova também, eu estava receosa. Quem não tem receio de você conquistar uma coisa, uma vaga? Mas eu recebi uma palavra. De quantas vagas você precisa? Aquilo caiu em mim como uma pedra. Quantas vagas? Aí eu virei e falei: uma. E ela me disse: já tem essa uma. E eu te faço essa pergunta: quantas vagas você precisa para estar onde Deus quer que você esteja? De quantas vagas você precisa para conquistar o seu sonho, para chegar onde você deseja chegar? Quantas vagas você precisa para mudar a sua história? Essa vaga que Deus me ajudou a conquistar, ela mudou toda a história da minha vida. Ali começou algo que eu achava intangível. Foi através de conquistar essa vaga que eu andei pela primeira vez de avião, gente. Eu tinha 26 anos. Foi pela primeira vez que eu vi o mar. Eu era uma goiana bem ali. Eu estava super satisfeita de estar em Goiás. De quantas vagas você precisa para você ter essa virada de chave? Eu quero te dizer, existe essa vaga. Existe esse lugar. Acredite, você é capaz de conquistar essa vaga. Mas a vida não é feita só de conquistas. Pelo contrário, muitas vezes são as dores que vai te levar a esse lugar de conquista. No meu caso foi assim. Eu passei por um momento de muita dor. Foi no meu divórcio e separação. Quem já passou por esse momento sabe o significado dessa dor. Eu casei como toda pessoa que casa, cheia de sonhos. E quem casa, ainda mais eu de uma família que meus pais já tinham feito bodas de ouro, 50 anos de casado, ninguém havia se separado. E eu, filha única, sempre fui uma referência de orgulho para meus pais. Eu casei. Nessa época eu já era evangélica, já frequentava uma igreja, ele também. Casei jovem, 24 anos. E quando nós casamos, dentro de um ano,
o meu marido me traiu. 1 ano de casado. Você não tem justificativa para isso, né? E nesse processo de reconciliar, lidar com essa dor, nós dois muito jovens, eu engravidei. Mas não teve como. O casamento não se sustentou. E logo em seguida houve um divórcio. Então, com 1 ano e meio de casada, com 1 ano e meio, a minha vida mudou. Eu estava uma mulher casada, grávida e separada. O lugar da dor é um lugar muito difícil. Às vezes você olha para os lados e você fala, o que vai ser agora? A minha fé não sustentou o casamento e nem o relacionamento. O que eu fiz de errado para que isso acontecesse? Às vezes não é o que a gente fez de errado. Às vezes não tem esse culpado. O que tem são as consequências das nossas escolhas. Sim, escolhemos errado. Quem nunca? Você já não fez alguma escolha que teve consequência para o resto da sua vida, tanto positiva quanto negativa? Sim. Naquele momento, ao escolher, ao fazer aquela escolha com quem eu me casei, teve as consequências, que me levou à dor, mas também que me trouxe a esperança da mudança. Foi com essa dor, uma dor que transformou o meu olhar sobre aquilo que eu poderia me tornar. A dor do abandono é um lugar, o abandono é um lugar. Você entra nesse lugar. E isso machuca. Isso faz você olhar para o mundo com uma lente que às vezes você não vê, uma lente escura que você não vê uma luz. A dor do preconceito. Uma mulher grávida, sozinha. Acho que hoje em dia talvez não tenha tanto, mas na minha época tinha. A dor da sociedade que te acusa, que acha que isso, você fez algo de errado para isso estar acontecendo. São palavras que não foram ditas, mas eram sentidas e percebidas. Mas foi nessa dor, ela me levou a um outro lugar. E esse lugar foi o lugar dessa conquista que eu já falei no bloco anterior. Se você já passou por esse lugar de dor, talvez até esteja nesse lugar de dor, eu quero te dizer, existe sim uma saída. Talvez não aquela luz no fim do túnel, mas uma penumbra, algo que você vai caminhando até encontrar uma saída, porque a saída existe. Mais tarde, anos mais tarde, 11 anos depois, eu conheci o meu esposo, que vamos fazer daqui a uns meses 25 anos de casado. Ele foi a resposta das minhas orações, resposta da bondade de Deus, resposta de uma boa escolha. Sim, porque nós temos essa capacidade para escolher, nos submeter, no sentido de falar, eu me submeto para ser feliz, eu me submeto à perspectiva de que há um novo começo, de que existe esperança. É você sair do lugar da dor e se conduzir para um lugar de conforto, um lugar de acolhimento, um lugar de esperança. Então é isso. Na vida tem dores que transformam. Transforme a sua dor em algo que vai tornar você uma mulher mais forte, uma mulher que vai saber conduzir a sua história. Transforme a sua dor em algo que vai te colocar no pódio de um lugar onde você merece estar. Esse pódio não quer dizer que você vai ser a melhor das mulheres, mas vai significar que você está no melhor lugar que você, com a sua história, com a sua trajetória, pode estar. A vida tem muitas chaves que a gente tem que virar. E eu vou te contar mais uma história de dor, mas que também transformei em algo que me fortaleceu e me fez mudar toda a trajetória.
Apesar de ter ser uma servidora pública, né, de ter meu salário ali mensal, ter minha conta, eu não sabia absolutamente nada de finanças. Eu não sabia o que significava um cheque especial, minha gente. Para mim, cheque especial fazia parte do meu salário. Até que um dia, um belo dia, eu cheguei no caixa para pagar a conta e falei para o rapaz: olha, não estou entendendo, não consegui pagar essa conta. E ele, constrangido, abaixou os olhos e disse: é porque não tem dinheiro na conta. Como? Recebi ontem. Ele falou: mas o especial pegou tudo. Bom, eu olhei para os olhos daquele rapaz, depois dele me explicar uma série de coisas, e disse: nunca mais eu entro em especial na minha vida. Bom, vim para minha casa, cheguei em casa e fui fazer contas e fui tirar aquilo que era possível tirar, economizar do orçamento fixo que eu tinha. Aprendi a fazer escova, unha, saí da academia, malhei em casa, tirei minha filha da academia. Não tirei aquilo que para mim era básico, né? Pagar em dia o salário da pessoa que morava comigo, o inglês da minha filha, e dos outros eu fui dando jeito. Passei 4 meses sem ir ao shopping. Isso aqui em Brasília é difícil, a gente não tem tanta coisas assim para fazer. Mas naquele momento eu aprendi algo. Se eu não mudasse a minha trajetória financeira, se eu não aprendesse a administrar aquilo que eu tinha, eu não seria uma pessoa feliz e plena. Mas a sua felicidade está em dinheiro? Claro que não. Mas ter condições financeiras, ter planejamento financeiro me faz feliz, porque eu posso alcançar os meus sonhos, como por exemplo, viajar. Talvez você pense: nossa, para viajar eu preciso de uma fortuna. Não, você precisa ser planejado. Você precisa ter controle de suas finanças. E para esse controle, claro, eu já estava na igreja. Eu tenho princípios que eu guardo, de ser dizimista, de ser ofertante, de ajudar as pessoas, sabe? Isso são sementes que multiplicam aquilo que nós recebemos. E eu quero, com essa história, com esse pedacinho resumido da minha vida, eu quero te fazer uma pergunta. Você é feliz financeiramente? Você tem essa plenitude financeira? Não é ser a mulher mais rica do mundo, mais rica da sociedade, mas é ser aquela pessoa que consegue realizar os seus sonhos com aquilo que você tem? Ou você tem capacidade de aumentar, de multiplicar aquilo que você consegue adquirir, que Deus abençoa e você consegue adquirir? Sabe, eu passei muita dificuldade nessa época, foi muito difícil. Eu fiquei totalmente quebrada, mas eu fui totalmente restituída. E eu quero te dizer, existe também uma esperança, existe um caminho que, mais uma vez, sabe do que ele vai depender? Das suas decisões e das suas escolhas de como gerenciar o dinheiro que você tem, aquilo que você recebe. Encontros. Como eles são maravilhosos. Encontros que transformam, encontros que nos levam a um outro nível. Sabe, e hoje, nesse encontro agora, eu quero falar sobre o encontrar Jesus. Ou Ele nos encontrar, né? Dizem que, na verdade, não é a gente que encontra Jesus, é Ele que vem ao nosso encontro. Então, esse encontro, para mim, ele aconteceu quando eu tinha, na minha adolescência. Quando eu estava pegando aquele ruminho ali, sabe, de ir ali para as festas, discotecas, etc. Foi nesse momento que Deus me capturou. Eu tinha uns 15 para 16 anos. Então, foi algo maravilhoso, transformador.
algo que me fez conhecer o amor de Deus. Na verdade, esse amor eu já conhecia. Minha casa, meus pais eram chamados desviados. Então, quando eu me converti, e foi numa igreja bem tradicional. Naquela época, gente, a Assembleia de Deus era só para os fortes. E assim, foi muito bom, porque eu procurava Deus e eu amava aqueles cânticos de coral, aquela coisa toda, era maravilhoso. E eu abri mão de todas as minhas bijuterias que eu sempre amei, abri mão das joias que eu tinha ganhado de 15 anos, eu ganhei 8 anéisinhos de ouro, eu dei um para cada amiga que não podia usar. Minhas calças foram todas transformadas em saias. E era algo maravilhoso. Ter a experiência do amor de Deus foi o que me deu a sustentação necessária para todas as fases da minha vida. Mesmo naqueles momentos que eu julgava, as pessoas julgavam, não está em comunhão com Deus, porque não havia aquele laço, vamos dizer assim, eu não estava na igreja, porque também tem muito disso. Naquela época, as pessoas, uma igreja tão tradicional no sentido de pentecostal, nesse momento, eles não sabiam o que fazer com uma mulher grávida, com uma mulher de 24 anos, não sabia o que fazer. Então era natural ter esse afastamento da igreja. E é por isso que eu falo, a nossa dor, ela tem uma capacidade de transformação. Sabe que eu me vi naquele momento? Em nenhum momento eu julguei aquelas pessoas e muito menos a igreja. Mas por que não? Porque, no fundo, eu também era daquele jeito. Eu acho que passar pela dor, ele me transformou. Ela me fez ter esse olhar de entender que a gente vai passar por momentos difíceis e parar de julgar as pessoas. Nossa, mas você julgava assim? Sim, eu costumo brincar que eu era uma fariseia. Por quê? Teoricamente, eu era a perfeitinha. Eu casei jovem, casei conforme, sem quebra de princípio, se é que você me entende. Eu já fazia 2 faculdades. Eu era aquela filha amada e querida do pai, dos meus pais. Era orgulho, sempre foi orgulho deles. Então era natural na minha cabeça que Deus me amasse. Pessoa perfeita, fariseia total. E então eu não julguei aquelas pessoas, porque eu também julgaria qualquer outra pessoa que passasse por aquilo que eu passei. Então, por isso que eu digo, a dor transforma. E eu tive que passar por esse momento para entender o que é a dor, o que é o olhar de julgar, o que é o preconceito. E isso tudo porque eu creio no chamado que Deus tem para mim para trabalhar com mulheres. Sabe, hoje em dia, quando eu vejo qualquer história de mulher, seja ela que venceu, seja uma pessoa que aos nossos olhos parece que está tão desviada, quebrada, fora dos padrões, eu hoje, de verdade, eu consigo, como assim, entender aquela dor. Eu consigo acolher essa mulher. Eu realmente, quando eu vejo uma mulher que eu estou falando, nossa, que escândalo, eu olho para ela e falo assim, nossa, como ela deve estar precisando de um apoio, como ela deve estar precisando de uma palavra, de alguém que acreditava nela, como ela deve estar precisando de algo que preencha o vazio da alma dela. Então, eu acho que essa dor que eu passei, ela consolidou, eu tinha que passar por ela para exercer o meu chamado. O meu chamado pastoral não seria o mesmo se eu não passasse por esse momento de dor. E foi um encontros que transformam. Primeiro, o encontro com Deus, que me deu essa sustentação necessária. E você sabe qual foi o encontro que até hoje faz muita diferença na minha vida e eu continuo me encontrando diariamente? O encontro comigo mesma.
o encontro com aquilo que eu sou, o encontro com a minha história. E você, tem se encontrado com a sua história? Você já parou para pensar que há encontros que te levam a um outro nível, a outro nível de compreensão, a um outro nível de doação, a um outro nível de execução? Sim, quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente sabe quem Deus é, nossa vida é transformada. Você vai executar aquilo que você tiver que fazer com a certeza de quem você é, porque você teve um encontro consigo, você teve um encontro com a sua essência. Sabe, eu quero te desafiar. Naquele momento de dor que você acha que está sozinha, existem 2 encontros que são fundamentais. O encontro com Deus, com a essência do amor de Deus, e o encontro consigo mesmo. Encontrar a sua identidade em meio à dor, em meio aos desafios, em meio aos risos da vitória. Isso é ter um encontro com você, que cada vez mais vai fazer diferença na sua história e te conduzir a viver a história da melhor forma possível, a te levar a ser a protagonista da sua história. Bom, toda história tem seu ponto de virada. Você já identificou na sua história quais foram esses pontos? Quando a gente para ver a nossa história, e por isso eu insisto, conheça a sua história, reveja a sua história. Nesses pontos de virada, existem muitos aprendizados, sabe? E quando a gente transforma esse aprendizado em algo que vai nos transformar, que vai nos elevar a outro lugar, esses aprendizados são como degraus. Então hoje, se você está se sentindo desafiada em um lugar de dor, ou mesmo num lugar de vitória, num lugar de alegria, veja, você está em um degrau que vai te levar a outros lugares. Então não despreze seus pontos de viradas, não despreze a sua história, não despreze os fatos que transformaram você. A nossa história nos transforma. A nossa história, ela nos traz onde nós estamos. Ela nos transforma nessa heroína que a gente sempre quis ser. Eu tenho certeza, quando você era criança como eu, a gente sempre quis ser a heroína, sabe? Mas a heroína não está fora. A heroína está aqui. E agora eu quero falar com essa heroína e para essa heroína. Sabe, você é heroína da sua vida. Talvez você não se orgulhe da sua história, mas é porque a sua história não chegou ao fim. Talvez você ache que a sua história não possa inspirar outras pessoas, mas eu quero te falar, ela tem todos os elementos para te levar ao lugar, ao pódio da sua vida. Não desista de você, não desista da sua história, não desista dos seus sonhos, não desista de tentar, não desista, continue, porque você vai chegar, você tem todos os elementos, você foi desenhada para ser a heroína da sua vida.